Salve, salve galera, tá chegando a hora, equipes revelando suas motos para MotoGP 2026, notícias boas aqui do Brasil, temos corrida em casa nesse ano na classe rainha e também nas categorias suporte, claro. Podcast começando mais uma edição do nosso programa em parceria com a Yamaha Racing Brasil, tratando de tudo do motociclismo esportivo aqui comigo, Carlos Costa, na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e sempre ele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais esportivos do Grupo Disney. Fausto, antes de tudo, seja muito bem-vindo. É isso! Oh. Salve, salve! Carlos Costa, Felipe Mota, salve, rapaziada! Ligada no podcast parceria Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Tô de óculos escuros, porque hoje eu tô de agente secreto. Fausto Moura, celebrando mais uma premiação para a arte brasileira, que é sempre bom ser lembrada. Fausto Moura, Fausto Mota, Fausto Macieira, participando nessa segunda-feira, cheia de notícias interessantes do motociclismo, da velocidade, do fora da estrada, e a gente vai falar de todas elas com profundidade, com bom humor e com precisão aqui no podcast. Vamos lá. É isso, FM ao cubo, meu caro Felipe Mota. E a gente vai falar de mercado, notícias importantes, o Fausto trouxe a letra já, né? Deu a letra, falaremos de off-road também com o Dakar em foco, mas, Felipe, seja muito bem-vindo. Olá. Dia de lançamento da Ducati oficial de fábrica, trazendo ali algumas inspirações retrô, a gente vai jogar as imagens na tela aqui pra galera ver. Mas, enfim, notícia no Brasil, no mundo, no on-road e no off-road. Seja bem-vindo para mais um podcast. Fala Carlos, Fausto, galera do podcast. É a expectativa, né? Toda virada de ano a gente tem aquela pausinha ali de Natal, Ano Novo, mas começo de janeiro já vem toda essa expectativa de entendimento do que vão ser os projetos de motos, de carros no esporte a motor em geral. E aí a expectativa de quem vai acertar a mão, quem não vai. Esse é tido como um ano on-roads, né? Um ano aí de definição, de encerramento, porque pode ser 2027, uma grande mudança. Ninguém espera assim uma chacoalhada total, mas claro, sempre tem gente andando para frente e gente andando para trás. A expectativa é óbvio que a Ducati dominando os últimos anos, quando ela lança o seu projeto, todo mundo fica atento. É isso, a gente vai abordar o mercado. O Felipe trouxe as regras de 2027 que estão sempre no horizonte. Antes de chegar em 27, vamos para março de 2026, meu caro Fausto Macieira, porque tem notícia aí positiva em relação ao andamento do projeto GP do Brasil de MotoGP em Goiânia, é ou não é, Fausto? É verdade, passamos na vistoria, né? Em mais uma vistoria, né? Da Federação Internacional de Motociclismo, da Dorna, em conjunto, avaliando as instalações, o progresso das obras, e mais uma vez fomos aprovados, né? Tivemos lá a avaliação das instalações, das zebras, parte de dentro da pista, parte de infraestrutura, cabeamento para as comunicações, e tudo foi devidamente registrado pelos avaliadores, pelos representantes da FIM, que nos deram mais um sinal verde. E agora a gente espera a última vistoria, né? A próxima avaliação, que será no dia 1º de março, junto com a prova teste, que vai ter 3 categorias, vai ser portões fechados, convites já na rua. Hoje estamos tendo um evento promocional também no centro da cidade de Goiânia, nessa segunda-feira. Então, as coisas estão todas caminhando. Preocupação, claro, de um grande evento, de uma competição de grande porte, mas tudo está equacionado, caminhando, com alguns entraves e embaraços normais em qualquer obra, a gente sabe disso pessoalmente, todos vocês e quem está assistindo também, mas vai estar tudo pronto para de 20 a 22, mão no fundo, lá nas retas e curvas de Goiânia, Goiás, Brasil. É isso, ansiedade grande, né, Felipe? E claro, cada notícia boa, por mais que esperada dentro do cronograma, é algo pra gente celebrar aqui. Sim, é esperada, mas a gente sabe que o Brasil já teve problemas, não só no mundo de motos, a gente já viu organização de Fórmula 1 ter problema, a gente já viu organização de Fórmula E ter problema, o Brasil, Copa do Mundo ter problema. Tem uma obra da Copa que vai ser lançada, vai ser aberta perto da minha casa, monotrilho, que era em 2014, está saindo em 2026, só isso. Vamos ver se plenamente operacional até o fim de 26. Ainda bem que é monotrilho, se fosse trilho V4, né? O É isso. Então a gente sabe, a gente de certa forma brinca, mas não é legal. E cada
degrau que a organização da prova da MotoGP no Brasil consegue alcançar, pra gente é aquele checklist positivo, um alívio de certa forma, porque é o famoso o famoso povo São Tomé, se não me engano, é do esperar para ver, né? Ver para quê? Crer. Então mas não tô falando isso sobre a organização da MotoGP, tô falando sobre um histórico brasileiro. Então eu acho que você introduziu o tema de uma forma boa, que é exatamente isso, assim, era esperado, mas é positivo. Embora seja algo que devesse ser protocolar, cada degrauzinho a gente tem que celebrar. É isso. Ó, você que nos assiste, nos ouve, manda aqui na área de comentário. A ansiedade tá grande aí pro GP do Brasil. Você vai pra Goiânia assistir a corrida lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A gente quer sempre a participação de você, além, claro, da curtida, hypada e tudo mais. Agora, vamos falar do que tá rolando na Europa, porque temos já uma sequência de lançamentos de motos. Tivemos semana passada para Mac Yamaha, VR46 Ducati, com alguns tons de preto ali diferentes, deram um grau, eu diria, na pintura da equipe do Valentino Rossi. Agora o lançamento da Ducati oficial de fábrica, com alguma inspiração retrô, um pouco mais de branco ali. E claro, no foco, quando o assunto é a marca de Borgo Panigale, está também o mercado, né? E parece que tem um indício interessante aí, meu caro Fausto Macieira, de Marc Marquez apalavrado com a Ducati até o fim de 2028. Apalavrado é o termo que usa o nosso repórter do Motorsport.com Espanha, muito vinculado, aliás, à cobertura de MotoGP na edição global do Motorsport, Herman Garcia Casanova, que vocês dois conhecem aí de longa data já. E é aquilo que todo mundo tá esperando no mercado da MotoGP para definir onde vai atacar, onde não vai, porque o dono da bola é o Marc Marquez, né, Fausto? Pois é, assim, essa notícia foi dada hoje, ainda não saiu oficialmente, vai sair ao longo do dia. Tem que ser de agente secreto lá do Germán Garcia Casanova, também funcionando bem de agente secreto, para dizer que a Ducati teria renovado com o Marc Marquez por mais 2 anos, ou seja, 27 e 28. Né? Isso se confirmando, não é uma notícia oficial ainda, a gente nem começou a pré-temporada de 2026, já estamos falando de 2028. Né? Se confirmado, e acho que a credibilidade do Germán é imensa, então isso deve estar acontecendo, seria um contrato de 1 ano mais 1, né? Porque o Marc tem, como ele já deu entrevistas recentes, dizendo que o corpo dele não está a par com a mente dele quer continuar há muito tempo, mas o corpo dele está abalado por sequências de acidentes. E hoje ele falou 2 coisas, né? Eu assisti o lançamento, ele falou assim: no ano passado eu estava aqui com borboletas no estômago, porque era o primeiro ano, era um ano decisivo para ele, e hoje ele falou que não estava com tantas borboletas no estômago, estava mais à vontade dentro do esquadrão, cumpriu a missão, né, a Mission One, que a Ducati tanto quis e colocou nas suas motos, ele cumpriu. E aí, perguntado sobre a moto, né, a moto tem faixas brancas, que são da Ducati 60, de 1949, combinada com a Ducati Mariana, de 1955, foi a primeira desenhada pelo gênio Fábio Taglioni, foi a primeira Ducati de competição. Aí ele falou assim, perguntaram para ele: você gostou da moto que tem as faixas brancas, ficou esse azul, esse vermelho escuro da Ducati 60? Aí ele falou assim: moto bonita é a mais rápida. Quanto mais rápida que ele evitou uma comparação com a Ducati do ano passado. Eu achei que a moto ficou bonita, achei que foi interessante. O Mission One voltou sem nada escrito, porque a missão já está cumprida. A Ducati está numa fase incrível, tem 99 vitórias na MotoGP, tem 88 pódios em sequência de 2021 em Aragão até Valência 2025, quer dizer, na última corrida, quer dizer, a Ducati pode chegar, pode continuar essa sequência de pódios consecutivos. 6 dos top 8 são Ducati primeiro e segundo, Ducati com 25 vitórias do Marc Marquez em 14 corridas, 45 sessões de treino das 110 que aconteceram foram lideradas pelo Marc Marquez, 14 títulos de equipes consecutivos, 6 títulos de construtores, títulos por equipes, títulos independentes, novato do ano, primeiro e segundo no Mundial. Incrível a sequência da Ducati suprema. 350 pontos. Olha esse dado, Felipe. 350 pontos em cima da Aprilia. Porra, e a Aprilia é a segunda força. Por uma segunda força, 350 pontos atrás é uma coisa impressionante. Então, a Ducati
está em uma fase espetacular e não vai descansar sobre os louros, né, vermelhos da vitória. Eles falaram que, apesar de ser o último ano da Mil, que vai ser um ano admirável, a gente já falou sobre isso, eles vão ter nova aerodinâmica, motor mais potente com um duto de ar que eles conseguiram trazer, chassi diferente e um dispositivo, isso é o mais incrível, um dispositivo de rebaixamento novo, que só vai funcionar um ano, né? Uma temporada, nem um ano, né? Porque esse dispositivo vai ser banido no final de 2026. Então, a Ducati não está nada tranquila, não está nada parada. Eles ainda a eletrônica toda é da chinesa Lenovo, né? E eles agora vão ter um chatbot dentro da equipe para conversar, para fazer uma interatividade entre pilotos, engenheiros, preparadores e todo o staff da Ducati. Então, é uma empresa realmente admirável e quer continuar sendo a referência da MotoGP e, porque tudo indica, pelo menos em 2026, isso vai acontecer. E aí, Felipe? Tava até olhando aqui o texto, porque a gente tem a informação em primeira mão, né? O Fausto falou, não é uma informação oficial da Ducati. A matéria nem foi pro ar no momento dessa gravação, mas a gente recebe, através da rede Motorsport, em primeira mão, o que foi apurado ali pelos nossos colegas. Então, de fato, é isso. O Herman não especifica em que molde que seria esse... digamos, esse acordo até o fim de 2028, mas pode ser 1 mais 1, 2 direto, enfim, acho que... Até 2028, Até né? o fim de 2028. De qualquer maneira, é uma notícia importante para o mercado, porque a gente vislumbrava alguma sinalização de Marques e Ducati até o fim de 27, mas parece que pode ser ainda mais longo esse vínculo. Então, vamos lá. Vamos tentar sentar, usando a expressão em inglês, já que o Fausto usou o que ele disse do borboletas na barriga, que é o famoso frio na barriga que a gente fala. Em inglês é a expressão que tem. Estar nos saltos, nos tênis do Marc Marques, né? Ter a perspectiva dele, né? Cara, você tá ganhando tudo. Você tem chance de quebrar recorde atrás de recorde. Foi bem o ano passado, ao que tudo indica, 2026 vai ser parecido. 27, 28 é uma outra história. Você gosta de fazer isso. O que você gosta de fazer? Eu gosto de andar em moto. Hoje, quem tá melhor? Ducati. Eu tô ganhando. Corrida, pódio, troféu, campeonato e grana. Me parece um movimento esperado, assim. E certamente tem algum incremento ali, seja de bônus, de alguma maneira. Né? Então me parece algo esperado. Significa que a Ducati vai continuar sobrando 27, 28? Não sabemos. Mas vamos combinar. Seria surpreendente imaginar a Ducati saindo de primeira e indo para quinta montadora, né? Então... E na outra perspectiva também não dá para apostar nas outras. Né? Exato. Muito difícil. A escolha dele hoje seria ou renovar para longo prazo ou aposentar. Cara, você está ganhando. Repito. Corrida, pódio, troféu, campeonato e grana. Você vai falar, não, agora eu não quero mais. Não tem nenhuma lógica. Então me parece algo esperado. Sobre a moto, rapidinho, achei a moto muito bonita, especialmente de longe. Quando ela chega no zoom, aí você vê muita marca e, obviamente, é o famoso quem quer rir, tem que fazer rir. Você tem que pagar a conta. Inclusive o Marc Marques. Como é que você vai pagar o Marc Marques até 2028 se você não tiver marca ali na moto? Mas ela é bem bonita. E de longe ainda mais, porque daí você vê as faixas brancas, chega perto, você vê que a faixa branca parece mais um... Quando você vai colocar postagem no Stories do Instagram e você sublinha para ficar mais visível, entendeu? A faixa branca, talvez a marca texto ali para... Eu acho que em velocidade vai ficar bonito. Eu também acho que você não vai conseguir ter essa leitura nem nada. Eu acho bem bonito. E o vermelho escuro também. Bonita a moto. E assim, falando do Marques do ponto de vista contratual, eu também não podia esperar muito, né? Porque quem detém também a barganha é quem faz o melhor equipamento. E tudo bem, para 27 isso pode mudar, mas hoje é isso. O fato dado é que a Ducati tem o melhor equipamento. A grande questão é assim, exato. Eu costumo brincar quando você senta numa mesa de negociação com quem tá o revólver. Óbvio que o Marc Marques é o Marc Marques, mas a Ducati pode virar e falar assim, olha, você é lindo, você é maravilhoso, você arrebenta, você faz a gente ganhar fácil. Mas vamos olhar para trás e ver os anos anteriores. Outro caboclo ganhou
de Ducati. E você de Honda lá se É estropiando. isso, é isso. Então, óbvio que é o Mark Marques. Não tô falando isso. Só tô dizendo que ele não tá tão grandão a ponto de todas as condições a Ducati eventualmente aceitar e pensar, não, sem ele a gente não ganha. Ela sabe que ganha. Não necessariamente. Aonde que eu acho que entra o fator Mark Marques? Quando você não sabe se vai ter a moto dominante em 27, 28, mas acredita que vai estar ali na frente. Ter o cara que você sabe que ganha sem ser com a moto melhor é uma garantia sua. É um plano de. Como que é? Um seguro para. Eventualmente, caso você não tenha um domínio, você tá ali na frente, o que outro piloto talvez não fizesse. E seguro tão bom tem que ter uma pólice cara. Leia-se salário de É Mark isso, Marques. é isso. Fausto, vai ser interessante ver como isso também repercute no restante do mercado. A gente pode analisar isso de várias perspectivas aqui, mas acho interessante começar com a própria Ducati, né? Tem aí sinalizações, por exemplo, do empresário do Pedro Acosta com relação à VR46 Ducati para ano que vem, embora ele fale Valera, que a preferência é uma equipe de fábrica, enfim, vai ter todo um rearranjo depois desse primeiro movimento do tabuleiro de xadrez, Fausto. Pois é, assim, dos 6 pilotos da Ducati, os únicos que não ganharam foram justamente os da VR46, né? Os outros 4 ganharam, né? O Bagnaia ganhou, o Fermin Aldeguer ganhou, o Alex Marques foi vice-campeão mundial e o Mark nem se fala, né? Então, eu acho que o Mark avaliou, certamente ele vai ter um aumento salarial, certamente vai ter um bônus ainda mais poupudo para 2026 e para permanecer, mas ele avaliou o momento que a Ducati atravessa. A Ducati, né, na Superbike, porra, ganhou de 44 títulos, ganhou vários, ganhou 21 de 38 títulos nas Superbikes, ganhou 16 títulos de equipe, 14 títulos de equipe seguidas, 6 de construtores, tem uma sequência impressionante de vitórias, e essas, por exemplo, a carenagem, as mudanças de aerodinâmica, a gente não viu hoje. A gente vai ver em Sepang, né? A moto ali era basicamente uma 25 com uma roupa nova, né? Por que eles não vão abrir? Porque até lá tudo pode acontecer, continua acontecendo. Mas eu acho que o Mark optou pelo melhor pacote, como ele já tinha feito quando deixou a Honda. E não adiantou, ou não está adiantando, a gente não sabe o que vai acontecer, ainda não é uma informação oficial, não adiantou o canto da sereia da Honda com um salário astronômico como fez no passado. Então o próprio Mark sabe que se ele voltar para a Honda, ainda que seja um salário astronômico, as condições para vencer serão mais difíceis, né? Pela fase que atravessa a Honda, em comparação com a fase que atravessa a Ducati. Então, isso para ele está sendo determinante, e é bom que a gente veja a confiança que ele está demonstrando, porque as motos 27, especialmente a da Ducati, ainda não foi para a pista, né? A Yamaha já foi, a Honda já foi, está sendo desenvolvida pelo Takaki Nakagami, que acho que é um erro, né? Quem tinha que desenvolver era o Alex Espargaró. Quantas corridas do Takaki Nakagami já ganhou? Nenhuma. Quantas marcas ele pilotou? Só a Honda ali, nunca fez um pódio. Então o Alex Espargaró, para mim, seria mais experiente, mais favorável ao desenvolvimento da Honda. Porém, acho que o Marques fez uma opção mais uma vez correta, mas eu não tenho dúvida que o contrato dele, se for assinado para 27 e 28, será um ano com opção de mais um e sem multa, tá? Se ele resolver parar, porque pelo que eu vejo, a ideia do Mark é vencer 26, andar 27 e ver como ficam as coisas, se tem um pacote competitivo, se os outros melhoraram ou não. Então ele teria aí essa opção de rescindir no final de 27. Porém, até lá tem muita coisa para acontecer, e hoje foi um passo grande, porque é a equipe mais importante do momento, é a Ducati, né? Que apareceu lá e fez uma grande festa comemorando 100 anos, né? Então, eles não vão deixar passar essa oportunidade. Chegar às 100 vitórias na MotoGP, tem 99 vitórias, não, uma vitória da 100ª, e são a equipe mais badalada, mais desejada, mais admirada do momento. Não tem dúvida que o Pedro Acosta gostaria de estar na Ducati Lenovo, na Ducati oficial, e não na VR46. Se não tiver outra opção e a KTM não for bem, né, ele vai provavelmente fazer essa mudança até para a própria Honda ou para outra equipe. O importante é que esses contratos estão sendo definidos, e a gente está vendo isso agora, e vão ser mais ainda a partir do momento que o Marques definir a situação dele, antes deles sequer colocarem a mão nas motos 850. Aí é que tá a complicação, né? E aí a gente tem um bolo bastante interessante no mercado, Felipe, porque
O Fausto bem trouxe a informação. Os únicos que não venceram aí para valer na Ducati foram os pilotos da VR46. A gente tem o Pedro Acosta se insinuando. Não só para Ducati, para Honda também. Inclusive tem uma relativa treta aí de bastidores, o novo chefão aí da KTM, o Pete Byder, falando a Honda melhorou, mas não passou a KTM. Imagino que também passando um recado pro Pedro Acosta. Nisso você tem o bafafá do Jorge Martin, que tentou sair no fim do ano passado. Aliás, no meio do ano passado, né? Rumo à Honda, especulava, se não conseguiu a rescisão com a Aprilia. Então tem toda uma miríade de opções aí nesse mercado. E para a Honda, a gente sempre olha porque tem um piloto brasileiro lá, que não sabemos se de fato tem um contrato para subir para a equipe principal ou não. Então, uma grande bagunça esse mercado, mesmo com a definição do Marc Marques. É, uma bagunça, especialmente, eu acho que o que muda tudo é o fato, essa sensação de mudança macro em 2027. Porque se a gente parar para pensar nos últimos 3, 4 anos, óbvio que uma montadora podia melhorar um pouquinho aqui, uma fábrica um pouquinho para lá, piorar um pouquinho para lá, mas eram movimentos um pouquinho mais previsíveis quando um piloto tinha liberdade para escolher, né? Assim, se chegasse para um cara, para Costa, já que estamos falando dele, um contrato A e um B, era mais previsível você falar, não, aqui nos próximos 2, 3 anos me parece mais seguro. Não é o caso agora. Então, assim, vamos lá. O Acosta pode ter visto o que aconteceu com o Marc Marques, de ir para uma satélite e arrebentar, embora não tenha sido essa, porque ele estava na Gresini, de repente não quero ir para uma montadora, para uma satélite, mas a Ducati está ganhando, eu vou lá, mostro que sou diferente, mostro que sou muito bom e me projeto, seja em 27 ou 28, ser o grande substituto do Marc Marques na Ducati, 2, se não for do Marques, já confio no meu taco para pegar o Bagnaia, porque o Bagnaia, se ficar levando fumo atrás de fumo, ele não é eterno lá. Então, mas é curioso, porque essa sensação de 27 mudar tudo, quem garante que uma satélite te permite ser top 5 com tranquilidade? Se a coisa dá uma embaralhada, e a Ducati de fábrica passa a ter alguma frente de uma KTM, de uma Honda, de uma Yamaha, de uma Aprilia, seja quem for, quem garante que as satélites vão estar andando tão bem? Então eu acho que a grande diferença, desde que a gente tem o podcast aqui para discutir mercado, é essa leitura. Eu acho que esse mercado ganhou um quê de pôquer, assim, do que carta vai virar. E antes não tinha, eu acho que eles estavam jogando com cartas meio abertas. Eu acho que isso muda bastante o jogo. E o que é legal, porque assim, o que eu acho curioso nos últimos anos, fazendo uma comparação, e sei que o público duas rodas não gosta que, assim como da Fórmula 1 não gosta que a gente cite basquete, boxe ou futebol, o de moto não gosta que a gente traga a Fórmula 1, mas o que eu acho que é a comparação de mercado versus corrida, as corridas da MotoGP são muito mais imprevisíveis que as corridas de Fórmula 1. Por isso até melhores. Exato, melhores. Só que o mercado da Fórmula 1 é mais complexo. Porque vamos pegar o Verstappen, que é o Marc Marques. Cara, não é simples. Se ele falar, quer saber, eu vou sair da Red Bull. Não é simples ele ler aonde ele vai. E nos últimos anos de moto, era um pouquinho mais previsível. Você sabe que vai pra cá, pra andar entre quarto e oitavo. E pra lá pra andar... O número de equipes é semelhante, mas o número de máquinas é menor da moto. É isso, exatamente. Não, mas mesmo assim, era muito difícil você ver... Sim. Que nem foi o Gabriel Bortoleto estreando na Fórmula 1 numa equipe que era pior e imaginar ele andando no top 10. Isso na moto tava mais difícil. A gente viu o que aconteceu com o Yamaha ano passado, do Quartararo ter andado muito bem alguns anos, né? Ter dado um salto. Algumas corridas, né? Alguns anos não, algumas corridas. Então eu acho que esse é o componente diferente do mercado. Assim, a gente vem de 2 anos em que a discussão era entre os pilotos. Tal montadora vai escolher o piloto A ou o B, e não tanto o que o piloto vai fazer. Agora eu acho que com esse senso de que haverá uma mudança de regulamento, que pode permitir uma mudança de relação de forças, do piloto poder escolher mais. E se dar bem ou se dar mal nesse movimento. É interessante como tem diferentes cenários de cada uma dessas marcas, né? A gente fala muito da Ducati. No programa passado abordamos muito a Aprilia, Honda e KTM aí, nessa troca de farpas por conta do mercado, e a Yamaha apostando tudo no V4 novo. Fausto, você pediu a palavra? Manda bala. Não, só para dizer que o Pedro passou por essa experiência, né? Porque quando ele entrou na GasGas, que era uma equipe satélite, né? Aí ele foi para uma equipe oficial e ainda assim não resolveu, provavelmente por conta
do fabricante não estar à altura. Tá na frente da Honda, mas tá atrás da Aprilia. Muito atrás da Aprilia e tá muito atrás da Ducati. E só sobre Ducati, só para reforçar o que a gente está falando da excelência que é a Ducati, eles, além de terem aquele programa Ghost, também gerido pelo fabricante de computador, né, entre imagens e dados, eles comparam os 6, né, mas especialmente comparam Bagnaia e Marques. Eles têm aquele robozinho que vai andando na pista e vai vendo cada grão de asfalto, vai vendo cada milímetro de pista para passar informações, e eles agora revelaram bastante coisa essa apresentação, foi bem interessante. Eles revelaram que tem 50 sensores físicos na moto, né? Já tinham no passado, e isso isso passa informação para mais de 1.000 sensores virtuais. Então, a cada GP, eles têm 100 GB de dados comparativos entre as Ducatis, que eram 8, passaram a 6, né? Mas eles comparam aqueles números entre eles para dar orientação, ou não, né? Para dar orientação para os seus pilotos pela ordem, pilotos oficiais, pilotos da equipe segunda, que passa a ser não mais a VR46, com a saída da Pramac, passou a ser a VR46, mas é a Gresini, e depois para a VR46. Então, em termos de referência, a Ducati continua sumindo na ponta e não vai abrir mão desse avanço tecnológico, ainda que esteja num ano de transição, o último ano das 1.000, indo para 850. Não tem por que abrir mão, né? Por mais confiante que chegue aí o Marco Bezzecchi, Jorge Martin dizendo que será imparável se tiver tudo na mão ali, mas a Ducati tem a primazia do equipamento. Agora, a gente citou bastante a VR46, cujo dono é um tal Valentino Rossi, conhecido por alguns aqui do nosso público. Valentino Rossi, que parece que na vida privada segue aí numa treta com o pai, uma história meio complicada que acho que a gente nunca abordou aqui, vale explicar pra galera, Fausto. Pois só fechando sobre o Jorge Martin, ele realmente é imparável. O Bezzecchi que o diga, né? No companheiro de equipe. Martin é imprevisível, espero que ele faça uma super temporada, mas hoje o primeiro piloto da Aprilia é o Marco Bezzecchi, né? Em relação ao Valentino Rossi, que parou de correr em 2021, ele é filho do Graziano Rossi, que foi piloto da 250 e foi piloto da 500 hoje de MotoGP, nasceu nas pistas, conviveu com o pai, que já era um cara extravagante, né? Usava os macacões diferentes, jardineira, andava com a galinha na coleira pelo paddock, enfim, o Graziano era um personagem, não andava de avião, viajava no motorhome, tal. E depois de ter parado em 2021, em 2024, o Valentino interditou o pai, dizendo que o pai tinha uma doença degenerativa e tal, e o pai ajudou na carreira dele, certamente ele subsidiou o pai durante muito tempo, né, e vice-versa no início, né? E depois ele disse, o Graziano conseguiu reverter essa interdição, passou por 5 exames e conseguiu reverter essa interdição em 2025. E agora o Valentino entrou com uma denúncia de que a atual companheira do Graziano, que é Ambra Alpino, de 54 anos, o Graziano vai fazer 72, né? Ela teria desviado 200 mil euros da conta do Graziano para pagar um empréstimo, para fazer não sei o quê, uma situação mal explicada. Aí, depois da reversão da interdição, o Valentino entrou agora, recentemente, com a denúncia em relação à companheira e tal, e o Graziano certamente não gostou, né? E o Graziano não está numa situação boa, porque ele pediu uma redução na pensão da filha. Ele tem uma filha de uma outra relação, Lorena, o nome da mãe, a filha chama Clara, tem 28 anos, e ele quer, ou talvez, muito provavelmente, uma vez que ele retirou a interdição, uma mesada, um subsídio maior do Rossi, e o Rossi diz que não vai dar, que vai entrar na justiça e tal, e que não é por dinheiro, é por amor, né? Assim, o patrimônio do Valentino está estimado em acima de 1 bilhão de euros, né? 6 bilhões e meio de reais. Então,
Eu não sei, é uma situação constrangedora. O jornal lá da região tem um editor que não gosta muito do Valentino, então também está fazendo uma tremenda campanha lá, dizendo que o Valentino é um filho desnaturado, o que custa vai brigar por 200 mil euros, tendo 1 bilhão na conta, com uma porção de empresas e tudo mais. Então, é um embrulho danado, que se for para a justiça vai demorar anos, porque a justiça italiana parece a nossa, então vai demorar muito tempo, e é uma situação constrangedora. Também a gente não sabe até que ponto o jornal está incentivando essa campanha contra o Rossi já teve alguns problemas lá em Tavulha, lá em Pézaro, lá na região que ele mora, por conta da pista e tudo mais. Então, é um embrulho chato, mas eu acho que para o Rossi, bicho, assim, porra, se eu tivesse uma fração da fortuna do Rossi, o pai dele lá, deixa ele restabelece a pensão, levar isso para os tribunais, eu acho totalmente desnecessário e desgastante, especialmente para o Valentino. Então, tá nesse pé a situação nesse momento. Aquela coisa, né? Nunca é legal esse tipo de notícia, enfim, não é tomando partido de um lado ou de outro, mas treta familiar não é algo que nenhuma família deseja. Então vamos ver se tem algum tipo de resolução aí e ficamos de olho nas cenas dos próximos capítulos. Eu citei o podcast da semana passada, em que abordamos bastante também a situação da Aprilia. Tivemos aqui, meu caro Felipe, um colega de ESPN. Temos Fausto e Felipe hoje. Semana passada, a voz da MotoGP no Brasil, Hamilton Rodrigues. Galera elogiando muito a participação do Hamilton, dizendo o quanto é enriquecedor a gente trazer personagens como ele. Seguiremos trazendo convidados aqui para o podcast, mas o motivo pelo qual você deve se inscrever, ativar a notificação aqui, seja no YouTube ou então nos nossos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, enfim, fiquem mais do que à vontade. Agora, vamos falar um pouquinho de motociclismo no Brasil, porque tivemos na semana passada um evento muito importante, meu caro Felipe, meu caro Fausto, o lançamento aqui do programa da Yamaha Racing Brasil para a temporada 2026. Anúncio de piloto novo, manutenção de estrelas. A gente vai conferir aqui a primeira reportagem que traz a repórter do motorsport.com, Lívia Veiga. Fala aí, Lívia! Fala, pessoal do podcast, tudo bem? Eu sou a Lívia e eu fui no evento da Yamaha em Cabreúva, que foi aqui no interior de São Paulo, né, para poder conferir as novidades e notícias do motocross, do Rally de 2026 com a empresa. E ela está se tornando cada vez mais internacional. A gente já sabia que o Bernardo Tiburcio foi anunciado como representante do Brasil no Europeu de Motocross em 2026 e agora a gente pode bater um papo ali com ele, entender como que estão as expectativas, né? Ele vai defender uma nova equipe que foi criada exatamente para isso, a Yamaha 115 M78 Motorsport. E assim, ele já me contou um pouquinho, viu? Tá animado, gostou da moto, mas tá com os 2 pezinhos no chão, porque sabe que vem muito desafio pela frente. Tudo foi se encaixando. A gente conseguiu uma nova equipe, só para mim, com uma nova estrutura. Então isso me motiva cada vez mais. Trabalhar junto com o Campano também vai ser incrível. E estou bem animado para fazer a minha estreia na Europa, no campeonato espanhol e também no europeu. É isso aí, vamos que vamos. As expectativas são as melhores e maiores. Hoje a gente apresentou todas as nossas novidades para 2026. Motovelocidade, rally, motocross, também na formação de jovens pilotos. A nossa expectativa é sempre ganhar e sempre continuar expandindo o esporte, não só como Yamaha, mas também brasileiro. A gente sabia que o próximo passo era o piloto campeão poder ir migrando até chegar no campeonato mundial. Então, para a gente realmente é uma realização de um sonho antigo já. E a gente conseguir criar essa escada, esse caminho até chegar no MXGP, realmente é uma oportunidade única para todos os jovens talentos. E o Bernardo Tiburcio é quem está angariando aí, liderando esse time, já em 2026 estreando no Europeu de Motocross. Além disso, em 2026, os internacionais também estão vindo para o Brasil com a Yamaha. Glenn Coldenhoff irá disputar o Brasileiro de Motocross depois de 15 anos correndo em casa. O holandês deu alguns detalhes de como está sendo sua adaptação no Brasil e quais as suas expectativas para o ano. Ele ainda não correu muito com a moto que ele vai usar esse ano, fez apenas alguns dias de teste, mas já disse que gostou bastante das pistas brasileiras, que está mantendo os 2 pés no chão sobre os rivais que ele vai enfrentar esse ano, inclusive sobre os próprios teammates. Ele disse também que gosta muito do clima aqui no Brasil, que ele consegue sair cedinho de casa e não precisa se preocupar com muita chuva ou com neve, que dá para treinar bem tranquilo, que é bem diferente da Holanda.
Pois é, a gente está tendo uma aventura, né, agora muito boa, muito importante para o Brasil. Já tivemos outras tentativas de pilotos brasileiros competindo nos campeonatos europeus, no campeonato mundial de motocross. O B. Tiburcio é um tremendo talento, só tem 18 anos, já tem vários títulos brasileiros, tem títulos no Arena Cross e tudo mais, e ele resolveu encarar esse desafio, ajudado pelo Carlos Campano, que é tremendamente experiente. Vai correr o Campeonato Espanhol, vai correr o Campeonato Europeu, que é no mesmo fim de semana do Campeonato Mundial, nas etapas da Europa. Então, vai ser uma experiência incrível, tem toda a estrutura necessária para se sobressair, para conseguir uma vaga. Outros pilotos que estão na Yamaha oficial hoje começaram nesse caminho, Espanha, Europa e depois o Mundial, e o B realmente vai ser uma esperança. A gente vai ter outros olhos acompanhando o Mundial e também o europeu. A gente não sabe ainda se o europeu vai passar no Brasil, esperamos que passe, né? Mas vamos ter grandes notícias do Bernardo Tiburcio, nosso campeão representando o Brasil no europeu e também no espanhol de motocross. O lançamento foi muito bom, né? Várias equipes, velocidade, rally, motocross. O Campeonato Brasileiro vai ter 12 etapas, né? A gente ainda tem alguns lugares por definir. Vai ter etapa em Manaus, vai ter etapa em Santa Cruz do Capiberibe, vai ter etapa em tudo quanto é lugar, e presença de pilotos estrangeiros brigando com os nacionais. O Fábio Santos vai ter espero uma grande temporada do Fábio Santos ali junto com o Coldenhoff, e vai ser um duelo muito grande, né, com a Honda, com o Hornebeck e o Enzo Lopes. Então, acho que vai ser um campeonato muito interessante aqui no Brasil, e também com a presença brasileira no exterior, no asfalto e na terra. É isso, Coldenhoff citado aí na matéria, claro, o Campano também como grande tutor aí do B. Tiburcio. E vamos agora a uma segunda reportagem aqui da Lívia, que traz o Turquinho Júnior como principal personagem. Fala aí, Lívia! No evento da Yamaha Racing Brasil, que aconteceu lá em Cabreúva, a gente também conseguiu conversar com outros pilotos que estiveram presentes, né? Que falaram um pouco sobre todas as aventuras, tudo que eles vão viver em 2026. Tem muita coisa boa vindo por aí. E um dos destaques é o Humberto Maier, mais conhecido como Turquinho Júnior, que também vai correr na Europa em 2026, né? Ele vai disputar o World Superbike e contou um pouquinho pra gente sobre as expectativas, o que ele tá achando, né, o que ele achou da moto, que ele já andou um pouquinho, e assim, spoiler, ele já deu total match com essa moto. Sim, é um desafio novo que eu tô muito entusiasmado para entrar nele, e acho que vai ser um ano muito bom para nós. É um campeonato mundial, eu já fiz vários pods lá, então a gente não tá indo só para participar, a gente tá indo para ganhar realmente, que é o mais importante, o espírito competitivo. E amanhã eu já tô embarcando para a Europa, esse ano eu vou morar lá. Vou dedicar minha vida inteira a isso, 24 horas por dia, então é um ano que é de mudança, então é isso, estou entusiasmado para iniciar logo e acho que vai ser um ano muito bom para nós. Eu já levo vários anos no Mundial, já fiz vários pods, então acho que é hora da gente sair com o título mundial. Como eu falei, eu vou mudar para a Europa, vou abandonar minha família, minha namorada, tudo para viver isso 100%, então é isso, é tudo ou nada, vou entregar tudo de mim para sair com o título esse ano. A gente já viu o movimento de pilotos gringos vindo correr no Brasil já há alguns anos, o próprio Campano, o Paulinho, e a gente entendeu que existia uma dificuldade no piloto latino-americano em correr na Europa, não tinha um caminho claro, como a gente já tinha na moto velocidade. E aí, o B, obviamente, é um talento brasileiro, um menino incrível, não só um piloto incrível, mas um menino incrível também. E a gente entendeu que ele era a melhor possibilidade de levar esse projeto para fora, desse investimento que é ter uma equipe lá fora. Então, a gente está muito feliz em ter o B e veio da necessidade mesmo, porque a gente entendeu que estava na hora da gente sim ter uma equipe brasileira correndo lá fora com espaço para os meninos. Neste ano, assim como os anteriores, o foco da Yamaha continua sendo o desenvolvimento de seus pilotos. Então, vários talentos jovens serão colocados com outros pilotos mais experientes para poder desenvolver as suas habilidades e ter um foco ali no Mundial. O evento teve vários anúncios interessantes e divertidos, né? Vai ter muita coisa pra gente acompanhar nessa temporada. Tem piloto novo, tem piloto voltando pra casa. Vai ter muita emoção, assim, pra quem gosta de duas rodas vai poder acompanhar muita coisa. E o mais legal de tudo é claro que você acompanha todas as notícias e informações aqui no podcast toda segunda-feira.
mas você também pode acompanhar ao vivo, e a Yamaha anunciou isso durante o evento, no Band Esportes. Eles fecharam um contrato de que todas as etapas, todas as categorias que a Yamaha participar ao longo de 2026 vai ter transmissão no Band Esportes. Aí a nossa grande Lívia Veiga, representando muito bem o Motorsport.com e mais um evento aí de gala da Yamaha Racing Brasil. Mais um ano de motociclismo e de ativação no melhor dos sentidos, com patrocínio para empreitadas internacionais e, claro, trazendo toda a ação que o fã do esporte motor e das duas rodas gosta de ver, né, Felipe? O off-road, né? A gente tá falando de motocross, é impressionante o público, é um bicho gigantesco, né? A gente já acompanhou aqui do lado, no Parque Vila Lobos, o Arena Cross, a gente já viu etapa de brasileiro, etapa de mundial realizada no Brasil. Tem muita coisa, tem muito impacto até fora do motocross, de gente que começa no motocross. A gente já falou aqui com o Lucas Moraes, está correndo campeão mundial de rally, 7º agora no Dakar, com carros. E ele vem aqui, sempre fala do motocross, fala do Arena Cross, citou aqui o Carlinhos Romagnoli, certa vez, que foi onde ele competiu, o Diogo Moreira, idem, quantos pilotos. É um bicho diferente, é uma vibe diferente, é um astral diferente, então esse investimento é muito importante de imaginarmos uma projeção ainda maior de pilotos brasileiros. O ecossistema do Brasil já é fantástico no motocross, mas você ter essa possibilidade de ver piloto embarcando em desafios, em aventuras internacionais, e começa assim, quanto maior o investimento, quanto maior o trabalho, maior o resultado. Sem dúvida, e também acho que esse intercâmbio, o Falso mesmo destaca isso, acho que vale até ele arrematar, tem Coldenhoff, tem Campano, isso aí não é à toa e não é gringo tomando lugar de ninguém aqui no Brasil, é enriquecendo o que a gente tem de produção nacional, né, Falso? Pois é, e melhorando a nossa base aqui para poder exportar talentos, como é o caso do Turquinho, que vai correr na nova categoria Sport Bike, já corria no Mundial há algumas temporadas e vai correr na Sport Bike de Yamaha R7, e só para ainda incrementar esse intercâmbio nas competições, a gente vai ter 5 etapas do Campeonato Latino-Americano de Motocross, acompanhando o Campeonato Brasileiro com pilotos da América do Sul, da Guiana, de vários países participando nessa grande competição que é hoje o brasileiro, tanto na velocidade, quanto no motocross, quanto no rally, quanto no enduro. Grandes competições e referência na nossa região. Ô, Fausto Macedo, você falou de região, eu ia até trazer aqui a sequência do debate com motocross, mas eu acho que a conquista que tivemos no Dakar, uma conquista regional, pede passagem, até pela diferença de tempo com a qual ela se concretizou, que foi, assim, um dos pegas mais insanos do Dakar nos últimos, 10, 15 anos, e eu não estou exagerando. Em 48 anos. Foi a chegada mais compacta do Dakar em 48 anos, nas motos. Tá? Foi uma competição incrível, quase 5 mil quilômetros de especiais, quase 8 mil quilômetros de percurso, 13 etapas, 2 semanas, e assim, foi um pega nas motos incrível, né? A KTM e Honda brigando por mais uma vitória, a KTM 18 vitórias, a Yamaha 9 vitórias, a Honda 8 vitórias. No ano passado o campeão foi o Daniel Sanders, que defendeu o número 1, e o Sanders acabou ainda sofrendo uma fratura, acho que ele quebrou a clavícula esquerda e fez as últimas etapas de clavícula quebrada, né? No deserto, navegando e pilotando, e de ombro quebrado. E a chegada foi absolutamente sensacional, porque na 12ª etapa, o Rick Brabeck, que também já venceu o Dakar, piloto da Honda, assumiu a liderança e tinha 3 minutos, mais um bônus de 1 minuto, 4 minutos de vantagem. E a especial da 13ª e última etapa era de 105 quilômetros, quer dizer, uma especial pequena em comparação às muitas etapas com distâncias maiores, porque a especial é mão no fundo o tempo todo, tivemos etapa maratona e tudo mais, e a Honda liderava. Aí, o que aconteceu numa etapa, acho que foi na penúltima etapa, o Brabeck ia cruzar a linha de chegada, só que quando você vence a etapa, você abre a trilha no dia... Foi na penúltima. Você abre a trilha no dia seguinte. E abrir a trilha não é bom, porque você tem que navegar muito mais do que quem vem atrás, porque quem vem atrás vê o teu rastro e tal, consegue uma orientação melhor. Aí o Brabeck parou e ficou esperando 4 minutos. Ficou esperando 4 minutos para não sair na frente.
né? Então, na última etapa, ele tinha essa vantagem, né? E poderia ter feito, ou deveria ter feito, né? Cercando o Benavides, que já tinha liderado, mas naquele momento o líder era o norte-americano. Mas só que aí ele resolveu fazer uma navegação dele. Aí ele errou uma curva lá e saiu por trás de uma lagoa, e o Benavides saiu pelo lado certo, pelo outro lado da lagoa, e foi ganhando segundos. Ele estava com uma diferença de quase 4 minutos, de pouco mais de 4 minutos, e ganhou por 2 segundos, de diferença. O resultado é 49 horas de especial, tá? Cronometrado, 49 horas, 0 minutos, 41 segundos para o Luciano Benavides, da Argentina, com o Rick Brabeck, 49 horas, 00 minutos, 43 segundos. 2 segundos. A diferença maior, anterior, foi a do irmão do Luciano, o Kevin Benavides, que ganhou com uma diferença de 43 segundos, né? E agora o irmão consegue essa vitória. Então, o Kevin foi 2 vezes campeão do Dakar, e agora o Luciano Benavides, incrível, né? Em 2023, 43 segundos sobre o Toby Price, ganhou o Kevin, e agora, em 2026, por 2 segundos. Nunca aconteceu isso. Até então, era a marca do Kevin, agora é a marca do Luciano. E na semana passada, quando a gente falou sobre esse assunto, a gente falou, são os marques do Rally, né? E são os marques do Rally, né? Então, parabéns para o motociclismo argentino, para o esporte a motor argentino, parabéns especialmente para o Luciano Benavides, e parabéns para a KTM, que conseguiu a sua 19ª vitória, o 19º título no Rally Dakar. Um marco sem precedentes. E para a Honda ficou aí, foi primeiro o Benavides, depois o Brabeck, terceiro o Tosha Charena, o quarto o Skyler House, exato, e o quinto foi o Daniel Sanders. Então, na sequência, vieram 3 Hondas na sequência, e depois a KTM fechando o hall. E a KTM venceu também na Rally 2, né, que é uma preparação mais limitada, e venceu também no Malemoto, que são os caras mais casca grossa do Dakar, que dormem em tendas e fazem a própria mecânica, né, e carrega numa malinha as suas peças. Então a KTM deu um banho, foi uma tríplice vitória no momento em que ela precisa, porque não dá para comparar a KTM com a Honda, especialmente o momento que atravessa a KTM. Então, esse tipo de resultado só fortalece que a KTM precisa ser preservada. O motociclismo esportivo europeu e internacional tem muito a agradecer à KTM, quer que ela continue forte. Resultado mais próximo em 48 anos de Dakar, 2 segundos para superar esse. Não, esquece, cara, 2 segundos, esquece, meu. Como supera cara, isso? 2 segundos de Dakar, sem brincadeira, é 1 milésimo em pista. Não tem outra. Acho que proporcionalmente não tem outra, cara. Vai ser o quê? 1,48? Não dá, cara. É muito absurdo. É muito absurdo, cara. É maravilhoso, né? É maravilhoso, não, é admirável. E eu fico pensando, né? Você perdeu um Dakar por 2 segundos, deve ser um negócio também doído, hein, cara? A cena do Ricky Brabeck chegando ali é triste. É doído, cara. Pô, 2 segundos. Projeta qualquer coisa na sua vida. Se chegar muito perto de algo histórico, grandioso, absurdo, e perder, sabe? Por nada, cara. Assim, sem brincadeira, isso aí é projetando uma vida de um mortal, é o cara chegar na reunião antes numa luta por vaga de emprego, porque o elevador de parou um andar antes. Assim, mas é isso, entendeu? Você vai sair do elevador, vem a moça da limpeza e aperta. Quando o elevador tá fechando, vem alguém, aperta e abre. É isso. Cara, é isso. É uma moedinha, cara. É absurdo. 2 segundos, cara. Isso alguém tem que fazer um documentário. Alguém tem que fazer um documentário disso, cara. Só uma retificação, foi na etapa 10 que o Brabeck parou para esperar 4 minutos. Ontem, no sábado, ele abriu a trilha, né? Mas abriu errado. Né? Acho que ele tinha que esperar na minha opinião, ele tinha que esperar o Benavides passar e colar nele. Marcar, já tava tinha com vantagem. 4 minutos, tava com 4 minutos, ficava 30 segundos atrás e ia ganhar o Dakar, né? Não foi uma decisão provavelmente dele, mas o erro de navegação foi dele, numa especial mínima, uma especial de 105 quilômetros, depois de 4.845 quilômetros, para ser exato,
de especiais e 7.999 quilômetros de percurso em 13 dias, 14 dias, mas teve dia de descanso, 13 dias, e os caras chegaram 2 segundos. Isso perdeu, né, é um degrau de escada, né? Não é um andar, é um degrauzinho, né? Que eu acho que dificilmente isso vai ser superado. Parabéns aos Benavides, parabéns à KTM por acreditar nos dois. O Kevin foi campeão de Honda e de KTM, mas a KTM em 2026 lavou, fez todos os primeiros lugares e conquistou seu 19º título. É um feito e tanto. Agora, Fausto, promessa é dívida. Tivemos no último fim de semana EMA em Anaheim, agora no mesmo palco, segundo fim de semana por lá, é isso? Não, esse fim de semana foi em San Diego. Foi no Snapdragon Stadium. Volta para Anaheim no próximo fim de semana, que é Anaheim 2. Mas, assim, o motocross, assim como o rally, tem uma característica que a moto velocidade não tem. A pista é dinâmica. Você passa numa duna, a duna muda de feição, o outro cara passa, já vai estar diferente, já vai estar com a sua marca, aí você abre uma outra marca. E no motocross, no supercross também, a pista vai mudando. A pista estava muito seca nos treinos. Depois, quando chegou a noite, né, as primeiras corridas classificatórias foram de tarde, aí quando chegou a noite, baixou um orvalho, ficou muito mais aderência, com muito mais tração, e tivemos aí corridas absolutamente fantásticas lá em San Diego. Na 450, o Eli Tomac tá andando bem demais, de KTM, né? O Eli Tomac andando bem demais. O Roczen de Suzuki com kick, a Suzuki pré-histórica, que ainda tem kick, chegou na 3ª colocação dessa vez. Ele foi segundo na etapa de abertura em Anaheim. E o Hunter Lawrence, irmão do Jet Lawrence, largou na frente na final, né? 20 minutos mais 2 voltas, 22 minutos, com 60 obstáculos por volta, em torno de 50 e poucos segundos, 55 segundos para 250. O Hunter Lawrence largou na frente de Honda, o Roczen atrás e o Tomac e o Chase Sexton, que também já foi campeão e tal, que tá estreando na Kawasaki, mais uma vez se enrolou, ficou preso no partidor, né? Ficou afoito lá, bateu no partidor, não largou, veio jantando todo mundo, chegou em quarto, mas o Tomac conseguiu passar o Hunter Lawrence e o Roczen, e no finalzinho, na última volta, o Tomac estava achando que quem estava atrás dele era o Roczen, e não era o Hunter. E a Honda tá dando uma barbaridade. Então, ele falou assim, cara, na penúltima curva, eu escutei um barulho de moto. Falei, pô, mas não pode ser o Roczen. Era o Hunter Lawrence, australiano, que chegou e falou assim, vou dar uma nele na última curva da última volta. Mas ia derrubar. Aí ele é muito elegante. Se fosse o irmão, acho que tinha dado. Se fosse o Jet, teria dado. Aí ele chegou na 2ª colocação, repetiu o melhor resultado da carreira dele, teve muito próximo da primeira vitória na carreira. E então foi uma corrida incrível, e agora o Eli Tomac, que venceu as duas, tem 8 pontos de vantagem para o Roczen, e o Hunter está a 10 pontos. E na 250, 250 foi uma doideira, como sempre. O Max Hunst, que venceu o Mundial do Supercross, estava liderando o campeonato, que venceu em Anaheim, largou na frente na final, e aí veio o Hayden Digan, né, que fez 20 anos, semana passada, fez 20 anos, agora já não é mais teenager, veio tentando passar, aí o Max Hunst também, não pode fazer por fora, aí o cara veio, deu um nele, derrubou, passou e ganhou. Aí o Hunst demorou para levantar, chegou em 5º, né? E aí depois no final ele falou, é do jogo, eu não esperava, caí igual um saco de batata, mas agora eu sei como é o jogo. Ou seja, tem volta, né? Tem volta. Aí, na 2ª colocação, com a queda do Hunst, ficou o Cameron McAdoo, da Kawasaki, que andou muito bem. Na 3ª posição, tivemos o Michael Mosiman, também de Yamaha, 3 Yamahas nos top 5, porque o Hunst fez 5º colocado. E a diferença, olha só, cara, a diferença está em 1 ponto. O Digan passou. O Hunst, que tem 32 anos, é o mais velho vencedor, o Digan acabou de fazer 20, né? Tem 1 ponto de vantagem indo para Anaheim 2, onde o Hunst vai chegar, bicho, e se vier, vai tomar também, porque a gente viu vários acidentes desse tipo. O Sexton deu uma ejetada no Cooper Webb, menos agressiva do que a
a do Diga, mas derrubou o atual campeão número 1, e na 250 o atual campeão número 1 tem 1 ponto de vantagem para o inglês, que está muito chateado da vida e vai tentar voltar com tudo lá na Califórnia neste sábado. Vai ser novamente imperdível. Então temos aqui, o apresentador fez confusão com o cronograma aí do EMEI, mas então voltamos para Anaheim próximo fim de semana e claro, a gente vai trazer todos os destaques aqui no podcast, não só em EMEI, tá minha gente, temos mais coisas por tratar e inclusive shakedown da MotoGP na Malásia, tá? Tô até pegando a minha colinha aqui porque é começo ainda de temporada de podcast, aliás, mas a gente vai trazer tudo pra galera aqui no nosso... Lançamento da Yamaha, né? Essa semana, quarta-feira, lançamento da Yamaha e Trackhouse. Então, teremos aí um podcast repleto de inserts visuais aqui na próxima semana. Fausto, queria agradecer mais uma vez sua participação. Felipe, começo me despedindo do Felipe aqui, retornando ao podcast. Felipe, sempre um prazer. Prazer é meu, foi demais. Contagem regressiva. Essa fase do ano não tem tanta coisa, não tem corrida. Quando eu digo tanto, eu estou envolvendo todas as categorias, mas tem muita notícia, muita expectativa. Muita coisa que a gente vai ver gente comemorando ou lamentando em dezembro ou novembro é construído e desenvolvido nessa fase do ano. Não estou me referindo a construir moto, carro, mas assim, todos esses ajustes e engrenagens, então a gente está de olho. É isso, ó, semana que vem com o shakedown, lançamentos aí que a gente vai repercutir, claro, mas AMA. Fausto Macieira, o agente secreto, o seu tchau pra galera. É isso, não, tô na linha do Germán Garcia Casanova, torcendo para que ele tenha acertado nessa previsão, nessa investigação do contrato do Marc Marques. Semana que vem tem muita coisa acontecendo, não vamos ter 2 segundos de Rally Dakar, mas vamos ter muitas competições e a temporada está apenas começando e é uma satisfação estar com vocês. Boa semana para todos, um abraço Felipe, um abraço Carlos. Acelera Brasil! É isso, abraço Fausto, Felipe e especialmente a você que nos acompanhou aqui no podcast. Segunda-feira que vem tem mais. Valeu, falou!